Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ayrton Moura, estudante de medicina, e hoje eu vou te ensinar como aumentar sua nota em matemática no Enem, usando algumas dicas práticas que eu usei e me fizeram aumentar mais de 300 pontos a minha nota em matemática. Já se inscreve no meu canal, porque vai vir muita dica boa que vai te fazer evoluir e aumentar sua nota em matemática no Enem. Então, todos os dias eu pegava uma lista de um conteúdo e fazia entre 10 e 15 questões desse conteúdo. No dia seguinte eu já passava para outro conteúdo se eu não tivesse nenhum tipo de dificuldade, tivesse tendo uma assertividade entre 70% e 80%, dependendo da recorrência do conteúdo, e classificava todas as questões dessa lista em fáceis, médias e difíceis, e tentava entender o motivo de ter errado aquela questão, se foi por falta de habilidade ou se foi por falta de conteúdo. Se fosse por falta de habilidade, eu pegava mais 20 questões daquele conteúdo e tentava resolver. Se fosse por falta de conteúdo, eu voltava lá no conteúdo, tentava fazer uma revisão, entender aquele ponto específico de que eu errei aquele conteúdo. Classificar as questões me ajudou a chegar no dia da prova e entender quais questões eu poderia deixar para fazer depois e quais questões eu era obrigado a acertar logo de cara. Então, essa classificação de questões me ajudou na minha estratégia de prova que eu vou falar para vocês no final desse vídeo. Então, fica até o final desse vídeo que eu vou te falar sobre estratégia de prova. A segunda dica é treinar cálculo mental. No segundo dia de prova, o principal objetivo não é saber o conteúdo e nem acertar a questão. O principal desafio dos candidatos é administrar o tempo de prova. É conseguir responder a prova com a boa taxa de assertividade no menor quantidade de tempo possível. Eu acredito que a maior parte dos candidatos, se pegarem a prova para fazer com bastante tempo, vão acertar mais questões do que com tempo reduzido. Então, estudar cálculo mental vai te poupar algum tempo. Aquelas operações básicas, até envolvendo tabuada, eu me preparei para aquilo. Aquelas operações básicas de matemática que te evitam de fazer uma conta muito grande em algumas questões, vai te poupar tempo na prova de matemática e vai te garantir alguma habilidade. Então, vamos para a terceira dica. Parece clichê, mas simulado semanal é a melhor maneira de revisar matemática. Vai te expor aos conteúdos que estarão na prova sempre, fazendo com que tu esteja sempre com aquele conteúdo fresco na cabeça. E é isso que tu precisa para o dia do Enem. Não basta tu dominar um conteúdo e ser muito bom nele em janeiro, se a prova é só em novembro, né? E você precisa chegar em novembro com esse conteúdo muito bom na cabeça. E a quarta dica é traçar um objetivo de acerto. Quando você traça um objetivo de acertos, por exemplo, 35 acertos em matemática, você entende não só a quantidade de questões que você deve acertar, como também a quantidade de questões que você pode se dar o luxo de errar. E dentro dessas questões que você pode se dar o luxo de errar, devem estar incluídas as questões mais difíceis da prova, que de modo geral são questões de análise combinatória e de logaritmo. Se você acha também análise combinatória e logaritmo as questões mais difíceis da prova, deixa aqui nos comentários que é pra gente bater um papo depois sobre isso. E entendendo essa quantidade de questões que você deve acertar e a quantidade de questões que você pode errar, assim você vai traçar um plano a partir do nível de questões que você vai priorizar na prova e o nível de questões que você vai deixar para depois. Claro, levando em consideração e entendendo o seu nível. Você deve entender que quando você não sabe uma questão, você não pode adotar a questão no dia da prova, que esse é um dos principais erros dos candidatos, que é adotar a questão, passar ali 5, 6, 7 minutos em uma questão, sendo que na página seguinte tem uma questão que seria fácil e que muitas vezes ele nem vai ter contato com ela. Então, se você já adotou questão em simulado ou no dia do Enem, deixa aqui nos comentários. E o quinto e último elemento, que para mim é um dos mais importantes para a prova de matemática do Enem, é a estratégia de prova. Estratégia de prova, ela separa os candidatos que vão ser aprovados dos candidatos que só têm domínio sobre o conteúdo. Não basta você ser bom em conteúdo, não basta você ser bom em habilidade. Se você não performar bem no dia da prova, se você não tiver uma boa estratégia de prova e não for bom na sua estratégia de prova, você precisa performar bem. E para isso, você deve levar em consideração todo esse conjunto que eu falei. Treinar em simulados, com a classificação de questões, priorizando as questões que você vai fazer no dia da prova, priorizando o nível das questões, levando em consideração as questões que você, o número de questões que você deve acertar e o número de questões que você pode se dar ao luxo de errar.
como por exemplo as questões mais difíceis da prova. Você deve priorizar questões fáceis e médias, e para isso você deve estar treinado em identificar questões fáceis e médias. E isso você vai fazendo nas suas listas de questões, classificando as questões em fáceis, médias e difíceis, para que no dia da prova você bata o olho em uma questão como por exemplo uma função de segundo grau e entenda que essa questão pode ser uma questão fácil, média e difícil, e você pode sim se dar o luxo de deixar ela para fazer por último, ou nem fazer ela. Então, ó, não esquece de deixar o seu like aqui se você quer mais conteúdo sobre Enem. Deixa seu like, deixa comentário de sugestão de vídeo, que vai vir muito conteúdo bom por aí. Tamo junto e vamos botar pra quebrar tudo.